Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje são as características das regiões brasileiras, tá? A gente vai conhecer um pouco aí, né, as características aí específicas de cada região do nosso país, tá? Regiões brasileiras correspondem às divisões do território nacional com base em critérios como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que divide o país atualmente em 5 regiões. Região Norte, né, da qual fazemos parte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A gente vai ver, né, um pouco das características dessas 5 regiões, tá? Lembrando que a gente está falando aqui sobre a regionalização do IBGE, né? Tem outras regionalizações, tem a regionalização que divide o país aí em 3 macro-regiões, né? Mas hoje a gente está falando da regionalização específica do IBGE, né? Que é o órgão aí responsável, né, por regionalizar o nosso país. O IBGE já realizou diversas regionalizações. A que vigora atualmente foi elaborada em 1970. Em 1988, com a Constituição Federal, houve alterações na divisão territorial do país com a criação do estado do Tocantins, que passou a integrar a região norte. As unidades federativas foram agrupadas segundo as suas semelhanças, que podem ser físicas, econômicas, sociais e culturais. Então, essa regionalização que a gente está falando, né, depois aí de 1970, né, 1988, na verdade, ela não teve mais aí outras alterações. Então, desde essa época, né, ela permanece desse jeito. A partir do momento aí que o estado do Tocantins foi anexado, né, não tivemos aí outras alterações na nossa divisão regional, tá? A gente vai conhecer um pouco aí das características da região norte, né, da nossa região. Ela é a maior em extensão territorial, tá? Se a gente perguntarem para vocês qual é a maior região aí do nosso país, do Brasil, é a região norte, tá? Abrange 7 estados, correspondendo a um pouco mais de 45% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 3.853.676,948 km². População, segundo dados aí do IBGE, né, a região abriga cerca de mais aí de 18 milhões de habitantes, né? E a densidade demográfica é de 4,72 habitantes por quilômetro quadrado. A gente tem aí na região norte os estados do Acre, né? Nosso estado do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins e Rondônia, tá? Predomina nela o clima equatorial úmido, né? Esse clima aí, ele tem um regime de chuvas bem definido e a umidade do ar é bastante elevada. Aí a gente tem os aspectos naturais da nossa região, né? Nessa região encontra-se a maior floresta tropical do planeta, né? Que é a floresta amazônica, e bem como a maior bacia hidrográfica do mundo, né, que é a bacia do Rio Amazonas, como vocês podem estar observando aí nas 2 imagens, tá? Sobre a economia, né, a região, ela baseia-se nas atividades primárias, que é o extrativismo mineral e vegetal, a agricultura e a pecuária, e também atividades do setor secundário nas indústrias, tá? Eu coloquei aí 2 imagens para vocês estarem observando, né, sobre a agricultura e também a pecuária, né, que é a criação aí de gado. Agora vamos ver algumas características aí da região Nordeste. Ela abrange 9 estados e corresponde a quase 18% do território brasileiro, né? Na região Nordeste, a gente vai ter os estados aí do Maranhão, do Ceará, do Piauí, né, da Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e também Sergipe, tá? A região Nordeste, ela ela abriga cerca de 56.560.081 habitantes, sendo a segunda região mais populosa do Brasil, tá? A região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil. Em relação à densidade demográfica, ela é de aproximadamente 32 habitantes por quilômetro quadrado. E quando a gente fala aí da economia, né,
a grande atividade aí, né, que fomenta a economia do Nordeste é o turismo, né, que é uma das atividades mais preponderantes na economia nordestina, né, não é para menos, né, as cidades aí, né, as regiões, né, a região do Nordeste, ela possui belas paisagens, né, muitas pessoas procuram o Nordeste como um destino turístico, né, devido às praias, ao mar, né, e à beleza também da região. Em relação aos aspectos naturais, né, compreende os biomas Caatinga, Mata Atlântica e também faixas de transição como Cerrado, né, como vocês podem estar observando aí na imagem, né, a gente tem aí a Caatinga, né, e na segunda imagem a gente tem aí a Mata Atlântica. São desenvolvidas na região atividades de extrativismo e também de agropecuária. O clima que predomina é o semiárido, mas em áreas de transição podemos encontrar o clima equatorial úmido e o clima tropical. Boa parte dessa região ela sofre com a falta de chuvas, né? Sabemos que a questão da seca no Nordeste ela é extrema, né? E é um dos obstáculos, né, em relação ao desenvolvimento econômico também da região. Se tratando aí da região centro-oeste, né? Temos 3 estados, tá? E um distrito federal, dá para ver ali na imagem, né? Tem o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. A região corresponde a cerca de 19% do território brasileiro, possui uma área de aproximadamente mais aí de 1.600.000 km², tá? A população abriga um pouco mais de 16 milhões de habitantes e com relação à densidade demográfica de aproximadamente 10 habitantes por quilômetro quadrado. Clima que predomina na região é o sazonal, né? O que é o clima sazonal? É aquele que possui ali as 2 estações bem definidas, né? Que é o inverno seco e o verão chuvoso, tá? E também predomina na região, né, os biomas aí do Cerrado e também do Pantanal. Se tratando da economia da região, ela é baseada especialmente na agricultura e na pecuária, sendo responsável pelos produtos que estão à frente das maiores exportações do país, né? Como é o caso da soja, né? Coloquei a imagem para vocês estarem observando. No centro-oeste brasileiro também há intensa prática de extrativismo mineral e maior reserva de nióbio do mundo. O que seria esse nióbio, né? O nióbio ele é um metal, né, refratário que ele faz com que, por exemplo, 1 tonelada aí de ferro, ela se torne um pouco mais leve e também fique menos suscetível a corrosões, tá? Então, o centro-oeste, né, ele tem aí essa intensa prática de extrativismo específico aí, né, da reserva de nióbio do mundo, tá? Do mundo. Nas imagens, né, coloquei para vocês aí em relação ao turismo, né, que também é muito representativo, né? A primeira imagem a gente tem o quê? A Chapada dos Veadeiros, né, um lugar muito bonito, e na segunda imagem a gente pode observar a Chapada dos Guimarães, né, que são 2 lugares aí muito atrativos, né? As pessoas quando vão viajar para essa região procuram logo, né, estar visitando aí, conhecendo esses lugares. E em relação aos aspectos naturais, tem a região abrange aí o Planalto Central e também a área dos aquíferos, né? Como o famoso, né? Que é o aquífero Guarani. Agora a gente vai conhecer um pouco alguns aspectos aí da região sudeste. A região sudeste, ela abrange 4 estados, né? Que são aí São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, e Espírito Santo. E corresponde a aproximadamente 1/10 do território nacional. Possui uma área com cerca de 924.620 km². População, o sudeste brasileiro abriga cerca de mais de 87 milhões aí de habitantes, né? Possui a maior densidade demográfica do país, com aproximadamente 92 habitantes por km². E é uma das regiões que mais atrai imigrantes que buscam melhores oportunidades e qualidades de vida, né? Isso é a característica, né, desses migrantes estarem indo aí para a região do Sudeste, é devido a questões aí de busca de trabalho, né? A região Sudeste que ela abriga, né, os grandes centros industriais, né, que atrai aí muitas pessoas em busca de melhores condições de vida. O turismo também é representativo,
né, o estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas durante todo o ano. Em relação aos aspectos naturais, tem aí a predominância dos planaltos também na região, e os climas predominantes são tropical e o tropical de altitude, né, que abrange o bioma Mata Atlântica e a faixa de Cerrado e Caatinga. Sobre a economia, possui o maior produto interno bruto brasileiro, tá? A região sudeste detém aí o maior produto interno brasileiro. 55,2% do PIB nacional. E a economia baseia-se no setor industrial, como eu falei para vocês, detém aí, né, os grandes centros industriais na região, que faz aí, que atrai, né, bastante pessoas. Baseia-se no setor industrial, financeiro e comercial, com destaque, como eu coloquei nas imagens, para vocês estarem observando, para as indústrias, né, automobilísticas, aí na primeira imagem, siderúrgica na segunda e também as indústrias petrolíferas, tá? Petrolíferas vem de quê? Do petróleo, né? Então, são as indústrias aí de extração de petróleo, tá? Por último, né, nossa região sul tem aí 3 estados, abrange 3 estados, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a que apresenta mais diferença entre as demais regiões do país. Isso se deve aí especialmente sobre questões de colonização, tá? Que foi feita principalmente pelos alemães e pelos italianos. Com relação à população, o sul do Brasil abriga aproximadamente mais de 29 milhões de habitantes, né? E a densidade demográfica é de cerca de 47 habitantes por quilômetro quadrado. Essa região é a que apresenta aí os melhores, né, indicadores sociais, comparado, né, às outras regiões. A região sul detém os melhores indicadores sociais. Sobre a economia, ela é baseada no extrativismo vegetal, né, que é realizado na região da Mata das Araucárias e também na agropecuária, com a criação de suínos e a produção de uva, tá? Eu coloquei nas imagens para vocês estarem observando. Essa região ela possui o segundo maior PIB nacional, perdendo aí para o Sudeste, né, apenas, o Sudeste detém o maior, né, em segundo lugar a gente tem o Sul. Os aspectos naturais, devido à sua localização, que fica abaixo aí da zona tropical, essa é a região que apresenta as estações do ano bem definidas. Os invernos apresentam baixas temperaturas com ocorrências de geadas, né, e a chuva é distribuída homogeneamente durante todo o ano. Então, na região sul, né, como foi dito, faz bastante frio na época de inverno, né, chegando aí a ter grandes geadas. Então foi isso, né? Agora a gente vai para o nosso exercitando para saber se vocês compreenderam bem a nossa aula, se vocês compreenderam as principais características aí das nossas regiões, né? 5 regiões, tá? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora a gente vai fazer o nosso exercitando. Vamos lá para a primeira questão? A região do Brasil que possui a maior extensão territorial é... Vamos ver se você prestou atenção na aula, né? Alternativa A, Norte. Alternativa B, Sul. Alternativa C, Nordeste. Alternativa D, Centro-Oeste. Ou alternativa E, Sudeste. Se você respondeu alternativa A, né, região Norte, você acertou, tá? A região com maior extensão territorial, né, do nosso país é a região Norte. Vamos para a próxima questão. Região brasileira mais populosa. Alternativa A, Centro-Oeste, alternativa B, Norte, alternativa C, Sul, alternativa D, Sudeste ou alternativa E, Nordeste. Vamos ver? Sudeste, né? Se você respondeu região Sudeste, né, ela é a mais populosa do nosso país, tá? Gente, então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.